Olá, começa agora mais um programa Rede de Olhares aqui na UX TV, canal de identidade, também parceira do canal Futura. Hoje estamos mais uma vez no nosso formato Rede Cabeças, recebendo 5 convidados e vamos nos aprofundar um pouco mais no assunto de hoje, que será sobre as queimadas controladas aqui no Rio Grande do Sul. Convido vocês aqui da mesa e você que está em casa, então, para acompanhar o edital que preparamos para contextualizar o programa de hoje. Consideradas crimes ambientais, as queimadas estavam proibidas desde 1992 no Rio Grande do Sul. Segundo o IBGE, elas são responsáveis por mais de 75% da emissão de gás carbônico no Brasil. Aqui no nosso estado, a lei que permite as queimadas controladas para a renovação de pastagens foi aprovada pelos deputados estaduais. Além de servir como renovação das pastagens, a queimada também é autorizada por lei para o controle de pragas. A legislação prevê permissão ao manejo com fogo por laudo técnico, que apontará a área a ser queimada e estabelecerá as normas a serem seguidas. A permissão deverá ser emitida e fiscalizada pelo Poder Municipal. Acho que seria bom, Sargento, nesse primeiro momento, explicar, bem basicamente, qual é o objetivo da queimada controlada e o que de fato ela representa. Bom, primeiramente, a queimada controlada, ela veio por uma necessidade, do povo dessa região, dos campos de cima da serra, primeiramente, que é o local do estado onde a gente constata que há uma incidência muito maior a nível de estado, A queima controlada, a população, principalmente os fazendeiros, o pessoal do interior, eles já vem trabalhando há muito tempo com essa necessidade dessa queima controlada, Diante disso foi aprovada essa lei estadual no ano de 2012, e tentando suprir essa necessidade, essa lacuna, essa proibição que existia até então. As queimadas, elas se tratam de um tema bastante controvertido. E nós não entramos no mérito se a queimada é ou não é boa. A situação é que nós tínhamos, desde 92, esta proibição. Em 2012, a Assembleia Legislativa autorizou as queimadas e depois disso nós tivemos aí uma situação do Ministério Público questionando a legalidade desta regra. Por sua vez, o Judiciário entendeu que a regra era legal e deveria ser aplicada. Então nós tivemos que nos adaptar a esta nossa nova regra. Caxias do Sul alterou a sua legislação também para se adaptar a este novo regramento e estamos realizando o licenciamento ambiental com uma série de cuidados, já que nós estamos diante de uma situação que a própria lei diz que é viável utilizar o fogo para o manejo controlado até que novas tecnologias não apareçam. Quando nós tivermos novas tecnologias para enfrentar este problema, não cabe mais a queimada. Convido vocês da mesa e você que está em casa para acompanhar uma reportagem que produzimos no município de São Francisco de Paula, onde as queimadas controladas acontecem no período de 15 de julho a 15 de setembro. Paisagens como estas, que se assemelham a um nevoeiro denso, são na verdade provocadas pelo homem. Estamos na região dos Campos de Cima da Serra, no Rio Grande do Sul. Quem cruza essa área entre os meses de julho e outubro se depara com essas cortinas de fumaça ao longo do caminho. Elas são produzidas pelas queimadas do campo, os chamados sapecos, uma prática de manejo para a renovação do pasto que se manteve por vários anos na ilegalidade, mas que hoje é autorizada por lei estadual. A gente observava que com a proibição da queima, desde o Código Florestal, as pessoas foram se afastando da pecuária e foram substituindo por outras atividades. Hoje, devido à legislação estadual de 2012, a competência da autorização da queima é do município. Luiz é um dos cerca de 300 pecuaristas do município de São Francisco de Paula que até o início deste mês adquiriu uma licença para a queimada. A produção de quilo hectare ano, se tu não queimar, é em torno de 15 quilos hectareanos que tu produz. E tu queimando, tu produz o dobro, porque
a macega nova que vem é muito mais apetitosa, o gado come melhor e engorda melhor. Regiões montanhosas, como os Campos de Cima da Serra, são as principais beneficiadas pela lei. Isso porque apenas 6% da área é considerada própria para o plantio, o que torna o uso de equipamentos agrícolas e a roçada impraticável. Com isso, a queima controlada surge como alternativa à renovação do pasto para o gado. Nós não podemos confundir a queima de uma floresta, né, a queima de uma área que não é campo nativo, com a nossa queima do Campos de Cima da Serra. E os campos, para se manter, precisam da pecuária extensiva e da prática do uso do fogo, senão ele vai se transformar. Eles falam muito, os ecologistas, que os passarinhos, os bichinhos, não sei o quê, papapá, numa área que fechada, com uma cega dessa altura, não tem nada embaixo, não se cria nada. Eu tenho certeza disso. A afirmação de Luiz é tratada com cautela por especialistas, que pontuam a necessidade de se praticar a queimada obedecendo aos critérios técnicos. Parece um contrassenso, mas se a pessoa queimar um ano sim e um ano não, é muito menos prejudicial ao solo, à estrutura do solo embaixo, em relação a onde fica 2 ou 3 anos, porque a quantidade de matéria orgânica que tem em cima gera um calor muito alto e esteriliza uma faixa maior de profundidade de solo. Essa técnica da queima licenciada, autorizada e acompanhada pelo técnico. Um técnico que normalmente ele oriente o procedimento, a fim de causarmos o menor impacto possível sobre o ambiente, sobre a fauna do solo e sobre as pessoas que estão fazendo essa atividade. Mas a queimada do pasto não modifica apenas o solo. Ocorre também, nesses casos, a liberação de gases tóxicos. O principal componente é o monóxido de carbono, o mesmo que provoca morte por asfixia em casos de acidentes com aquecedores a gás. Durante o período de queimadas, uma grande mancha de fumaça pode ser vista até mesmo do espaço. É assim que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e o Ministério do Meio Ambiente monitoram os focos no Brasil. Não dá para comparar, por exemplo, a emissão das queimadas que nós temos, que é muito menor a emissão que nós temos de 2 gases propelidos aí por 260 mil veículos registrados em Caxias. Otávio, acompanhamos a reportagem, pontos positivos, pontos negativos. Por exemplo, o entrevistado fala, não se cria nada embaixo da fauna. Como você analisa essa questão e também do monóxido de carbono? Bem, as falas que a gente ouviu ali, na verdade, elas têm um ponto específico, que é a produção. E é a movimentação do mercado. Dizer que não se cria nada embaixo, no significado de biologia, no significado ecológico da coisa, está errado. Porque essa natureza é assim, e ela é assim já faz muito tempo, ela está montada assim há muito tempo, centenas, milhares, milhões de anos talvez, provavelmente. E então ela tem uma maneira de conviver consigo mesma. Agora, para a produção, então talvez tenha um problema, vamos dizer assim. Se tem um problema do produtor. Esse problema do produtor, ele encontrou uma solução hoje para poder resolver o seu problema. Ele e todos os outros produtores encontraram essa mesma solução e se utilizam dessa solução e agora com respaldo governamental, que a Assembleia Legislativa aprovou aquela lei. Esse problema, solucionado por esse produtor, por esse conjunto de produtores, causa um problema gigantesco devido aos ventos que trazem toda essa fumaça para a região da Serra toda e atinge 1 milhão de pessoas no estado do Rio Grande do Sul, que é aqui na Serra. Isso quando os ventos não estão indo para a região de Porto Alegre, que atinge 3,5 milhões de pessoas. Nós, e o pesquisador, deve assim proceder. O pesquisador não faz um projeto para provar que, procurando assim justificativas. O pesquisador deve fazer o seu projeto aberto, amplo, para ver o que acontece quando se procede assim, assim ou assim. E também quais são as possibilidades, as alternativas. Então, aquilo que o Otávio falou, que se produz gás carbônico e o gás carbônico é prejudicial à saúde, é absolutamente correto. Claro que os telespectadores que estão nos assistindo, especialmente os fazendeiros, vão dizer assim, quando eu saio de trator
E quando eu saio de ônibus, e ônibus tem bastante, quando eu saio de carro, e carros tem muito, isto não prejudica o meio ambiente, isso não larga substâncias para o ar que também devem ser repreendidos e avaliados? Claro que sim. Então, poderia dizer, sim, mas não se justifica uma questão com a outra. Também é verdade. No dia a dia que a gente conversa, principalmente nessa época aqui, até julho, agosto, setembro, o que o produtor nos leva? Nós temos hoje, que nem o professor Arlindo coloca, terrenos acidentados. Inclusive, alguns produtores já estão buscando alternativas, onde é possível, através de roçadas com roçadeiras mecanizadas, até campo melhorado, está sendo feito no interior. Existem técnicas que o agricultor está buscando, só que ao mesmo tempo nós temos um campo muito acidentado, terrenos muito acidentados, pedregosos, aí não tem outra alternativa. O produtor sempre diz o seguinte, eu não tenho outra alternativa se eu não faço a sapeca. E será que todas as partes do Rio Grande do Sul estariam aptas a desenvolver essa atividade? Olha, no primeiro momento, a nossa fiscalização ela atua mediante denúncia. Mas tendo em vista a demanda que ocorreu e ocorre nessa região, né, que ela atinge praticamente toda a região dos campos de cima da serra com a prática da queima, nós atuamos também por iniciativa própria, né, com equipes a campos. Essa semana ainda não seria a semana da queima efetiva, e sim a partir de agora da semana que vem. E o pessoal, tendo em vista o calor que se adiantou um pouco esse ano, a gente tem os meses de agosto e setembro como problemáticos. Mas se acentuou no mês de agosto devido a esse calor que fez nos últimos dias, né? E a gente já colocou algumas equipes a postos para identificar eventuais proprietários que estão realizando a queima, para verificar se estão licenciados ou não. Todos nós temos a certeza de que a queimada não é a melhor forma, né? Não é a melhor forma ambiental de controle. Mas é o que nós temos. Tá? E tenho certeza também que trocar o campo por batata, por plantio de batatas, também não é a melhor forma de resolver o problema. Tá? Em relação às tecnologias novas, eu posso te dar certeza que não sou a pessoa adequada para trabalhar este assunto. Mas o que a gente não pode fazer, e aí eu pego a fala do colega Otávio, o que a gente não pode fazer é se aquietar. A longo prazo, qual seria o dano, o impacto dessas queimadas controladas? Solo, atmosfera? Nossa! A própria cidade de Caxias do Sul, vamos dizer, já que nós estamos falando mais especificamente sobre aqui, né? Mas esse é um componente muito dinâmico e extremamente interessante. Nós estamos falando sobre vida. Nesse planeta aqui existe vida, a vida ela tenta se manter viva. Isso. Nós queremos sempre também nos mantermos vivos. Então ela dá jeitos. Existe um conceito chamado de resiliência. É um conceito da psicologia que foi trazido para a biologia também, que ele nada mais é do que a capacidade de retorno ao estado anterior depois de algum tipo de impacto. Ele já está nessa fala que eu coloquei agora, já é uma fala mais ecológica, né? E a resiliência ela tem ela tem um potencial que ele vai se acabando na medida em que o impacto continua. Então, nós estamos desgastando a resiliência dos campos de cima da serra. E a resiliência, ela desgastada ou ela acabada, não retorna mais ao estado anterior ao impacto. Ou, no meio do caminho, retorna, mas em estados diferentes, que partirão, então, para outros momentos na sequência ecológica desse local. Nós temos mais um componente, as mudanças climáticas. Já foi falado que foi antecipada, então, as queimadas este ano. E isso daí, o produtor ele vai aproveitar o momento que for. O momento está propício, então ele faz. Agora, quem pode nos dizer que choverá na quantidade esperada para depois rebrotar? Em quanto tempo vai levar até nós enfrentarmos uma seca como a de São Paulo, por exemplo? Nós não sabemos aonde isso vai chegar. Esse problema, esse conjunto de problema, e ele é extremamente dinâmico e com inúmeras variáveis. E aí não existe modelo computacional desenvolvido neste planeta ainda que possa dar uma solução, uma resposta próxima disso. Nós estamos todos estudando isso, o mundo inteiro estuda isso, colocamos satélites em órbita da Terra
para poder chegar a algumas respostas mais aproximadas. Estamos aprendendo todos os dias, mas respostas nós não temos, mas já sabemos que, com o estudo que nós temos do paleoclima, do clima do passado, de processos que já aconteceram de forma semelhante, mas não tão velozes, e por isso mudanças climáticas associadas à atividade humana, por causa especificamente da sua velocidade, essa é a grande resposta, e é impossível que a natureza ela não age na velocidade humana, ela age numa velocidade ecológica que é muito mais lenta, e também é muito mais lento o retorno ao estado anterior da própria resiliência. Então, o tempo geológico é um, o tempo ecológico é outro, o tempo humano é outro. Nós temos 1 hora aqui de programa, esse é um tempo humano, mas o tempo ecológico é bem mais lento e nós não temos condições de saber. Então, existe o princípio da precaução. Esse é um princípio, ele não é uma regra da biologia, não é uma regra da ecologia, mas na verdade ele é um princípio que é usado muitas vezes nas áreas ecológicas, porque não se sabe, não se tem o estudo completo, não se sabe onde se vai chegar dali adiante, dali um tempo. E o tempo, ele é ecológico, da permanência da cidade, da região, por longo prazo. E longo prazo não são nem 100 anos nesse caso. Mas esse é o problema, o princípio da precaução não está sendo aplicado em lugar nenhum aqui no Rio Grande do Sul. Por exemplo, na reserva do Taim não existe queimada, né? Bom, eu já ouvi falar de queimadas lá, mas queimadas criminosas, né? Com certeza. Ela é uma estação ecológica, né? Que não permite entrar qualquer pessoa, a não ser pesquisadores e em determinadas áreas. Os caçadores também, eles acabam entrando, inclusive, nas áreas proibidas, mas muitas vezes a Patran chega lá e consegue pegar eles. Então, só é permitido a Patran poder entrar, inclusive pesquisadores são proibidos de entrar em certas áreas. Mas já ouvi falar que em algumas áreas secas do Taim já foi colocado fogo, assim como também já foi colocado fogo aqui nos nossos parques nacionais, do Itaimbezinho. Fogo criminoso daí. Fogo criminoso de pessoas que entraram para isso, e sendo que o Parque Nacional é um local que é do ciclo da natureza e que tem que deixar correr. Né? Obrigado, Otávio. Professor Arlindo, as colocações do biólogo Otávio, você está de acordo? E gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua pesquisa, se foi uma espécie de levantamento de dados ou se o senhor chegou em alguma conclusão. Bom, em primeiro lugar, quero reforçar as colocações do Otávio, são plenamente procedentes, mas eu também quero fazer algumas observações, outras que eu acho que algumas não foram feitas aqui na mesa até esse momento. Grama, capim velho, pasto seco, é seco e não faz fotossíntese. Quando queimam o campo, a gente perde bastante, perde matéria orgânica, o capim queima. Dependendo da intensidade do fogo, o resto do chão também se tira matéria orgânica. Isso é prejuízo para o meio ambiente, certamente. Também há o prejuízo de muitos pequenos seres, podem até ser de grupos diferentes, até um pouco inferiores, né? Larvas e animais pequenos também são atingidos, né? A gente sabe que quanto maior a biodiversidade, mais sadio é o ambiente, etc, etc. Embora o campo está para alimentar o gado e assim por diante, né? Tá. Mas o que eu estava começando a dizer, o pasto velho e já secando, esse pasto não faz fotossíntese. Então, o impacto que se dá quando é liberado tanta fumaça, isso é altamente prejudicial. Só que há um componente de defesa nisto, porque em poucos dias, pouco mais de uma semana, 10 dias, 2 semanas, o campo se torna verde de novo, porque o capim brota, e esse capim novo, ele faz uma fotossíntese muito mais intensa do que o capim velho. Nós desde o ano passado, a gente tem orientado os produtores, inclusive, a buscar a sua licença, para fazer a sua sapeca de campo, queimada, como seja, até junto à SEMA, Secretaria do Meio Ambiente. É claro que no ano passado ainda tivemos alguns problemas que não foi possível fazer isso, mas a nossa orientação para o produtor é que ele faça essa queima, mas de uma forma controlada. Isso acho que a gente foi bem claro aqui nas colocações,
aquelas pessoas que nos assistem, eles podem perguntar, mas nós ouvimos vários comentários que é prejudicial. Mas hoje é uma solução existente. Eu vejo o seguinte, se hoje a gente quer combater a questão do meio ambiente, preservar o meio ambiente, acho que nós temos, como ser humano, nós temos que buscar outras, nós temos várias coisas a preservar, então nós não podemos simplesmente colocar que o agricultor é um criminoso, porque ele simplesmente está fazendo uma coisa que é uma coisa que ele precisa fazer, é uma solução existente no momento. Pode ser que aqui uns anos tenha outras soluções, pode, que tomara que tenha, né? Que não haja necessidade, mas é uma da queimada, da sapeca, mas hoje é uma solução existente. E nós não podemos inviabilizar as propriedades. Hoje sempre a gente, precisamos preservar o meio ambiente. Mas quem produz alimento hoje lá no meio rural? É o nosso produtor. Nosso produtor hoje, 70% da produção de alimentos consumidos no nosso país é da agricultura familiar. Estou falando da agricultura familiar, que é o que predomina na nossa região. Então, acho que nós como representante de uma entidade, nós queremos que cada vez se preserve o meio ambiente, mas que se preserve num todo. Nós não só culpar o produtor, como culpado por ele fazer uma técnica que existe há muitos anos. Eu tenho certeza que todos vocês teriam muitas coisas ainda para acrescentar ao assunto. O tempo, infelizmente, é escasso. Eu queria terminar o programa com a palavra do Sargento Everaldo, uma palavra final, e também que o senhor pudesse nos comentar se existe perigo, por exemplo, para o trânsito, a questão da fumaça nas rodovias. Sim, o fogo em demasia ele gera significativa quantidade de fumaça, né? E como os nossos campos são cortados por rodovias, né? Tanto estadual quanto vicinais, né? É possível o prejuízo ser ocasionado ao trânsito pela prática da queima, pela geração de fumaça, assim como também as rotas de aviões, elas podem serem alteradas por essa geração significativa, né? Então, representando a Polícia Ambiental, eu gostaria que o senhor desse uma fala final, contextualizando, fechando tudo que discutimos até agora. Bom, assim, hoje a queima de campo ela é proibida. No entanto, ela é permitida mediante o licenciamento ambiental expedida pelas prefeituras municipais, né? O produtor ele tem que se dirigir às prefeituras, né? Solicitar esse licenciamento, atender às exigências dos órgãos ambientais, no caso do município, que é o órgão habilitado a dar esse licenciamento, né? Observar as condições e as restrições que são impostas por esse licenciamento e de outro modo, atentar pela segurança da sua propriedade e a propriedades lindeiras, né? Agradeço muito a presença de vocês, as explicações, os argumentos. Infelizmente, o tempo está chegando ao fim. Se houver necessidade, a gente volta a fazer mais um programa discutindo essa questão que continua em aberta. Muito obrigado pela presença de todos, obrigado você que nos acompanha em casa. O programa Rede de Olhares, no formato Rede de Cabeças de hoje, discutiu a questão do ambiente, né? A questão ambiental das queimadas controladas que acontecem por todo o estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, até a próxima. Curto não dá para debater mais. A regra é muito assim, não faça. Mas se tiver que fazer, é proibido, é crime, definido em lei, que nem foi colocado ali, né? O produtor não se provado como criminoso. Dentro daquela visão da legalidade que a gente usa antes, a lei ela transforma. Então, hoje, no advento dessa lei 3.900,